Segunda-feira, 10 de dezembro. Hoje, a igreja faz a memória de Santa Joana Francisca de Chantal. Joana Freimoine viveu entre o fim do século XVI e a primeira metade do século XVII, na França, tendo se casado com o barão de Chantal. Devota esposa e dedicada à mãe, teve 6 filhos. Joana ficou viúva antes dos 30 anos de idade. Então colocou sua vida espiritual sob a tutela de São Francisco de Sales, dedicando às obras de caridade para com os pobres e os doentes. Fruto do seu contato com o bispo de Annecy foi a fundação da Ordem da Visitação, no início do século XVII. Joana faleceu em 1641 após um período de muitos sofrimentos que suportou com resignação e heroísmo. Lemos no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 17 a 26. Um dia Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico no leito, procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas, não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é esse que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados, senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? Que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Levanta-te e anda? Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem a terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Os escribas e os fariseus ficaram escandalizados ao ouvir Jesus perdoar os pecados do paralítico. Nós, por nossa parte, podemos ficar confusos, porque Jesus simplesmente não realiza a cura física pedida, ao invés de introduzir o tema do pecado e da remissão. É porque Jesus compreende a estreita relação entre pecado e doença. Como São Paulo dirá na carta aos Romanos, por meio do pecado a morte entrou no mundo. Toda doença é um presságio da morte, uma pequena morte que anuncia uma maior que há de vir. E toda doença é uma consequência do pecado, é parte da desordem e desarmonia que o pecado introduziu na criação original de Deus, que ele mesmo tinha avaliado como muito boa. A ligação entre pecado e doença se torna ainda mais clara quando se trata de uma paralisia, como no Evangelho de hoje. Se o pecado está à raiz da paralisia física, ele também nos paralisa moral e espiritualmente. Quando vivemos mergulhados no pecado, não temos força para fazer o bem, resistir ao mal ou viver em comunhão com Deus. Precisamos de bons amigos para levá-los de volta para Jesus, como esse paralítico tinha. E precisamos de Jesus para curar-nos por inteiro, corpo, alma e espírito.